Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8 horas e 36 minutos e vamos conversar com a deputada federal pelo PT do Paraná e presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Bom dia, Gleisi. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes da Rede Brasil Atual. Um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Gleisi, a gente escutou há pouco aqui a palavra do ex-presidente Lula numa transmissão ao vivo feita ontem, né, junto também com o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, em que ele disse que Bolsonaro não tem estatura psicológica para governar o Brasil em meio a essa crise do coronavírus e também fala em renúncia ao impeachment do presidente. O PT e os partidos da oposição vão agir nesse sentido? Existe alguma articulação pelo impeachment, né, já que a gente já tem pedido protocolado do presidente Jair Bolsonaro? Olha, Glauco, o presidente expressou um sentimento que vem crescendo na sociedade de forma muito forte, de que realmente Bolsonaro não está à altura do caso. Uma crise que nós estamos vivendo, o pronunciamento que ele fez por cadeia de TV e rádio nacional foi uma tragédia. Ou seja, ele flertou com a morte das pessoas e jogou o caos como culpa da doença, do problema, quando na realidade, se isso acontecer, vai ser culpa dele, vai ser culpa da falta de ação dele. Então o presidente expressou dizendo, olha, ele tem que renunciar ou tem que ser empichado, e é uma das formas de tirar um presidente. De fato, tem processo de impeachment aqui no Congresso. Eu acho que há cada vez mais uma vontade, inclusive setores da política que o apoiaram de ser fora, então tem uma possibilidade, sim, do impeachment ser uma saída. Mas eu diria para você que, embora isso seja um desejo legítimo, correto e compreensível, mas ele não pode ser realizado nesse momento. Como que nós vamos explicar para a nação brasileira que nós vamos parar de votar os planos emergenciais, a renda mínima, recursos para a saúde, para se dedicar à votação de um impeachment? O processo de impeachment demora de 7 meses a 1 ano. Não vai ser uma solução para já. Mas, obviamente, que é um dos mecanismos para afastá-lo. O ideal seria mesmo que ele renunciasse, tomasse vergonha na cara, soubesse o mal que está fazendo para o Brasil e deixasse que outra pessoa, outra condição tocasse o Brasil nesse momento de crise tão profunda. Ele não está à altura do país e dificilmente vai conseguir conduzir o Brasil nesse processo de crise. Mas dentro desse contexto, ainda mais levando-se em conta a estratégia política do presidente Jair Bolsonaro, que sempre procura o conflito, você acredita nessa possibilidade de renúncia ou no caso, a retirada do cargo de Jair Bolsonaro teria que vir por outros meios legais? Olha, nós temos uma outra possibilidade de retirada, que são as ações que nós entramos no Tribunal Superior Eleitoral, de anulação da eleição por fraude eleitoral, disseminação de fake news, utilização das redes de internet ilegalmente, financiamento ilegal de campanha, dinheiro de caixa 2, isso também seria uma forma de você afastá-lo e ter novas eleições. Então tem várias formas para que Bolsonaro se afaste. O problema é que o momento que nós estamos vivendo, aquelas formas que se dão pelo Congresso Nacional, ficam muito comprometidas. Não há tempo, não há espaço, e nós estamos trabalhando hoje com um Congresso virtual. Vocês viram ontem a sessão, estávamos em poucos deputados presentes, o Congresso funcionou virtualmente, votou 2 boas medidas, na área aí de enfrentamento ao momento crítico que a gente tem. Hoje deve votar o seguro emergencial de renda, o que é muito importante para a gente dar uma proteção para o trabalhador. Então, realmente, as condições do Congresso para tomar qualquer medida que não essas de enfrentar a crise agora estariam com muita dificuldade. E eu queria que você falasse também, Gleisi, a respeito justamente desse projeto de seguro emergencial de renda e por que ele é tão fundamental nesse momento de pandemia. Olha, Glauco, ontem saí muito reenergizada do Congresso Nacional, com a esperança de que realmente nós vamos votar um projeto hoje que vai ajudar milhões de pessoas no Brasil, protegendo minimamente, que é o que o Estado brasileiro tem que fazer, desse processo de coronavírus.
nós não sabemos direito a dimensão que esse vírus vai tomar no Brasil. O que nós estamos olhando nos outros países é que a coisa ficou crítica e que o isolamento social, a quarentena, é para combater o vírus, para minimizar os efeitos, a melhor forma. Só que isso tem um custo econômico tremendo, porque as pessoas deixam de trabalhar, isso vai gerar desemprego, falta de renda. Como é que você fala com um pai de família, uma mãe de família, fica fechado aí, não vai trabalhar, principalmente os trabalhadores informais, o pessoal que não tem emprego formal, mas mesmo que tem emprego formal, né, as lojas estão fechando, os restaurantes, bares e tal. Então, como é que você fica aí? É porque você tem que ficar isolado e a pessoa não tem comida para pôr na mesa das crianças. Então, morre de coronavírus, se não morre de coronavírus, vai morrer de fome. É uma tragédia. Então, o que tem que acontecer num momento desse? Não é fazer o drama que o Bolsonaro fez na televisão, ameaçar que tudo vai quebrar. Ele é presidente da República e agir como Estado. O Estado tem reservas, tem dinheiro, entendeu? Aliás, parte desse dinheiro deixado pelo Lula nas reservas internacionais. Tem que entrar gastando, tem que dizer o seguinte: olha, eu vou oferecer uma renda mínima para vocês ficarem em casa, se proteger e não passar fome, que é disponibilizar um salário mínimo para a família nesse país, família de baixa renda, trabalhadores informais, pessoal que não está empregado, que precisa disso. Nós articulamos com a oposição uma proposta que a gente está chamando do seguro quarentena ou renda emergencial, que é dar um salário mínimo para todas as famílias do Cade Único. Aquelas que já ganham algum benefício, descontaria esse benefício, mas, ou seja, complementaria a renda até um salário mínimo. E para os trabalhadores informais também, que mesmo que não estejam no cadastro único, se declaram, vão lá, se inscrevem para receber. Não pode ser o duzentão que o Bolsonaro quer. Duzentão não dá para comer. Tem que ser no mínimo um salário mínimo, né, que o DIED calcula como básico do básico para você ter uma cesta básica decente para a sua família. E ontem a gente fez uma boa articulação lá com os partidos mais de centro-direita, com o próprio Rodrigo Maia, e acho que nós vamos conseguir aprovar hoje o projeto e destinar esse recurso para que todas essas famílias possam ter essa sobrevivência. Serão beneficiadas, se isso for aprovado, quase 100 milhões de pessoas. Isso alivia muito a situação da maioria das pessoas pobres do Brasil. Aí você pode dizer para o cidadão: você tem que ficar em casa para se proteger e proteger sua família, né? A quarentena, ela não pode ser um privilégio de classes altas, só a classe média e os mais ricos terem. Então, por isso que a gente tem se esforçado muito. Hoje, toda a nossa força de articulação vai ter para aprovar esse projeto. Certo, Gleise. A gente vai ter aqui a participação também da Marilu Cabanhas via Skype. Marilu? Olá. Olá, Gleise. A gente está com um pequeno delay aqui, mas eu vou te fazer a pergunta, tudo bem? É o seguinte: o ministro da Saúde, Luiz Mandetta, ele disse que o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro foi uma grande colaboração e que a quarentena também foi precipitada. O ex-presidente Lula, na conversa que teve com o Fernando Haddad no vídeo ontem, disse que seria importante o ministro da Saúde ir ao Congresso se explicar. Como é que está essa possibilidade, Gleise? Bom, primeiro, Marilu, é importante entender que o ministro está querendo salvar o emprego, né? Então, ele está alinhando com um certo discurso. Ele antes começou dizendo que precisava de quarentena, que precisava dos cuidados, e agora ele já mudou, que o Bolsonaro andou falando em demiti-lo. Isso é importante deixar registrado. Segundo, nós temos uma dificuldade de chamar o Congresso. O Congresso não está funcionando. O Congresso está funcionando virtualmente. E, claro, a gente pode chamá-lo virtualmente, entrar no plenário virtual e ele falar. Mas nós estamos com a prioridade de agora, esta semana, aprovar esses projetos. Ontem a gente aprovou um projeto que libera os estados, que obriga estados e municípios a distribuir os alimentos da merenda escolar para a família dos estudantes nesse período em que as escolas estão fechadas, para não deixar fazer com que as crianças passem
fome ou necessidade nesse período das famílias mais pobres. E também aprovamos a telemedicina, ou seja, a possibilidade dos médicos, profissionais de saúde atenderem via rede, né, outros estados, passarem, não consulta direta, mas passarem orientações para outros médicos, ter uma rede de especialistas que fiquem à disposição do Brasil inteiro. E hoje nós vamos concentrar na renda mínima, na renda emergencial, que é para fazer esse cordão de proteção para as pessoas mais pobres. A partir daí, a gente tem um pouco de fôlego para pensar nas próximas ações. Tem ainda o projeto que nós queremos apresentar, que Ninguém Demite Ninguém, uma ajuda para as empresas conservarem salários e empregos, né, dos seus funcionários. Por exemplo, bares e restaurantes estão fechados, mas não dá para eles demitirem as pessoas, os empregados. Mas nós também entendemos que a maioria desses bares e restaurantes são pequenas empresas, não tem condição de se manter sozinho. Então o governo tem que entrar ajudando. Como nos Estados Unidos está sendo feito, na Inglaterra, o governo inglês está pagando 80% dos salários da iniciativa privada. Então nós estamos terminando um projeto que é para ir na semana que vem em votação com esse foco, né? E aí, é claro, vamos discutir de chamar o Mandetta, de chamar outros ministros para se explicar o que estão fazendo no país para deixar esse caos, né? Deixar as pessoas com medo, deixar as pessoas desamparadas, ficar fazendo a guerra entre a saúde e a economia, como se uma fosse contraditória à outra, quando a gente pode dar caminho para as duas. O que falta é comando do país, o que falta é direção. Bolsonaro não está à altura para fazer isso. Então, nós vamos discutir ainda a convocação dele dentro dessa lógica. Mas, primeiro, aprovar esse projeto hoje e se preocupar com salvar as empresas, que é um projeto que a gente vai apresentar semana que vem. Marilu? Acho que o delay está grande. A gente teve um probleminha aqui na transmissão, Gleise. Então, só para informar, inclusive, as pessoas, caso esse projeto seja aprovado hoje, segundo a sua avaliação, existe uma possibilidade muito grande de aprovação. Ele passaria a valer quando? Como que as pessoas já têm ali no projeto contemplado como as pessoas poderiam acessar esse benefício? Sim, na realidade ele é aprovado hoje na Câmara e vai para o Senado. E o nosso esforço é para que ele seja votado no Senado na semana que vem. Fazendo isso, ele precisa da sanção do presidente. Ou seja, o presidente sancionar e aí ele é colocado em execução. Nós já temos uma experiência grande, Glauco, aliás, dos nossos governos, dos governos do PT, do pagamento de renda complementar, que é o Bolsa Família. Então, as famílias têm cartãozinho da Caixa. Claro que agora não dá para ir, né, nas lotéricas, nem na Caixa, mas dá para baixar aplicativo pelo telefone. Tem várias maneiras lá que estão previstas para facilitar o acesso das pessoas. A nossa ideia, se o governo não enterrar isso quando ele receber o projeto, é que isso esteja em 20 dias sendo implementado, as pessoas podendo ter acesso a essa renda, entendeu? Não demorar mais do que isso. Nesse sentido, já que o trabalhador acabou ficando mais desprotegido ainda, porque não teve aí medidas por parte do governo federal para sua proteção, para garantia, por exemplo, da estabilidade no emprego. Existem outras medidas que também estão sendo articuladas na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional nesse sentido? Existe sim, medidas de socorro às empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, no sentido do Estado ajudar a pagar o salário dos trabalhadores e, em troca disso, as empresas não demitirem, não suspenderem contrato e garantirem o emprego da pessoa. Então, seria um mix, não? O Estado paga uma parte, a empresa paga uma parte pequenininha, ou se ela é muito pequena, ela não paga, o Estado assume o salário, né, até o limite de um salário mínimo, que a maioria dos trabalhadores tem, e a empresa pagaria um percentual do restante. E, em troca disso, também suspenderia a conta de água, luz das empresas, teria um capital de giro, um dinheiro, né, um empréstimo com juro muito barato
com prazo de 1 ano para pagar, para que as empresas também não fechem. Nós precisamos, depois dessa crise do vírus, ter as empresas de volta, para elas empregarem, para elas estarem ativando a economia, ou seja, para a gente continuar o nosso desenvolvimento. Então, é muito importante. E é sobre esse projeto que a gente está se debruçando agora. Tá certo, Gleisi. Queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. E até a próxima. Obrigada, Glauco. Obrigada a todos os ouvintes da Brasil Atual. Prazer falar com vocês. Ó, gente, vamos ficar firme aí, ter esperança, ter fé. Eu acho que se a gente conseguir debelar, né, isolar esse vírus, minimizar o impacto dele, ter uma proteção de renda para a população brasileira, nós vamos atravessar esse momento difícil. Sem dúvida. Conversamos aqui com a deputada federal do PT do Paraná e presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.